Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio da Igreja do Evangelho Simples. Hoje nós estamos aqui na videoaula 4. Nós vamos falar de Apocalipse no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Hoje nós vamos falar especificamente as cartas à igreja de Éfeso e à igreja de Esmirna. Como eu falei em vídeos anteriores sobre o tríplice propósito das cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor, há o propósito local, o propósito profético e o propósito individual, ou seja, todo o conteúdo das cartas serve e se aplica aos crentes de todos os tempos, inclusive nos dias atuais. Nessa aula nós vamos focar justamente nisso, na aplicação prática daquilo que importa para mim e para você. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, era a cidade mais importante daquela região, era um centro de comércio terrestre e marítimo e uma das 3 cidades mais influentes do lado oriental do Império Romano. Durante um tempo da história, ela chegou a ser a cidade mais importante depois de Roma. Na cidade de Éfeso também havia o templo de Ártemis ou Diana, a deusa Diana, e esse templo era considerado uma das maravilhas do mundo antigo e tinha sido construído para a adoração dessa deusa. Em torno dessa cidade havia uma indústria muito forte, a indústria de fabricação de imagens dessa deusa. Paulo esteve nessa cidade de Éfeso, nessa igreja que foi implantada por ele durante 3 anos. E depois da morte de Paulo, o apóstolo João, assumiu essa igreja e foi o principal líder da igreja da cidade de Éfeso. Bem, como eu falei, nós precisamos extrair o que é prático para nós nos dias de hoje. Todas as cartas às igrejas da Ásia contêm elogios de Jesus, ou seja, coisas que Jesus se agradava das práticas dessas igrejas. E também repreensões, coisas que não agradavam a Jesus. E no final de cada carta, uma promessa aos crentes e às igrejas que se mantivessem fiéis. A igreja de Éfeso recebeu 3 elogios e uma crítica do Senhor Jesus. E com isso nós podemos aprender muitas coisas. Obviamente os elogios são coisas que agradam a Jesus, que nós devemos fazer. E as repreensões são coisas que desagradam a Jesus, que nós devemos evitar. O primeiro elogio à igreja de Éfeso é que essa igreja trabalhava e praticava boas obras. Conforme você pode ler no verso 2, era uma igreja que trabalhava e praticava boas obras. Deus se agrada de quem trabalha para o seu reino com esforço, com afinco e com dedicação. Deus se agrada de quem realiza boas obras. A consciência de que nós não somos salvos pelas obras não nos desobriga de praticá-las. É muito importante que cada crente entenda que a prática de boas obras agrada a Jesus. Inclusive, no texto de Tiago, capítulo 2, verso 14, está escrito: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nós fomos chamados para participar do maior empreendimento dessa terra, que é a implantação do reino de Deus no coração das pessoas. Esse é o maior projeto que Deus nos chamou, essa é a maior obra que nós podemos realizar. E nós devemos nos empenhar em realizar essa obra com esforço, com afinco e com dedicação, como a igreja de Éfeso. Mas vejam bem, é impossível participar desse grandioso projeto sem fazer parte do corpo de Cristo, sem estar envolvido com uma igreja local. É impossível. Você precisa se envolver com uma igreja local, você precisa, assim como a igreja de Éfeso, participar da obra de Deus com afinco e com dedicação, para que você possa receber de Jesus esse elogio. Um outro elogio que essa igreja recebeu é que era uma igreja que perseverava. Nos versos 2 e versos 3 ficam bem claros que era uma igreja que perseverava. Deus se agrada de quem é constante, de quem é perseverante. O perseverante é o que suporta provas e não se deixa esmorecer. O verso 3 fala bem claro sobre isso. Irmãos, mais importante do que ser competente, do que ser talentoso, do que ser cheio de dons é ser constante. Hoje nós vemos muitos crentes inconstantes numa montanha russa espiritual. Tem dia que está bem, tem dia que está mal, qualquer problema que acontece abate e a pessoa fica desanimada. Nós temos que ser constantes. Jesus elogiou a igreja de Éfeso por ser uma igreja perseverante e nós temos que seguir esse conselho. Eu me lembro do texto de 1 Coríntios, capítulo 15,
verso 58, onde o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos firmes, inabaláveis, constantes e abundantes na obra do Senhor. Se Jesus elogiou a igreja de Éfeso por isso, é sinal que ele se agrada e ele valoriza todo o trabalho realizado para ele. E por fim, o terceiro e último elogio que a igreja de Éfeso recebeu era uma igreja que defendia a sã doutrina. Nos versos 2 e 6 você pode observar isso. Era uma igreja que defendia a sã doutrina. Deus se agrada de quem se importa em defender a sã doutrina. Irmãos, ao contrário do que muitos pensam, a missão do crente não é somente pregar o amor. Além de pregar o amor, nós precisamos defender a sã doutrina. Todo discípulo de Jesus deve defender a fé autêntica e genuína. Vejam bem, Deus poderia se defender sozinho. Deus não precisa de forma alguma de nós para isso. Deus poderia simplesmente eliminar e exterminar os falsos profetas. Mas Deus decidiu não fazer assim. Ele delegou essa missão a todo crente que é fiel. Vocês podem notar que Jesus e os apóstolos passaram boa parte do tempo deles defendendo a sã doutrina. É só estudar e ler a Bíblia e você vai observar que Jesus defendeu ferrenhamente e os apóstolos também. Eu me lembro de um texto de Tito, no capítulo 1, no verso 10 a 14, onde está escrito: porque existem muitos insubordinados, provadores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Sublinha isso, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Portanto, repreende-os severamente. Sublinha isso, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que pecado não é somente fazer o que é errado. Pecado também é deixar de fazer o que é certo. Nós precisamos urgentemente defender o Evangelho, defender a sã doutrina. Como eu falei, Deus podia fazer isso sozinho, mas Ele não quer assim. Ele conta comigo, Ele conta com você. Hoje há muito moralismo, há muito falso moralismo, há muita coisa que é considerada politicamente correta, mas que é contrária aos ensinos das Sagradas Escrituras. Muito se fala hoje da unidade da igreja. A igreja precisa ser unida, mas quem é a igreja? Eu pergunto para você, à luz do verso 6 do capítulo 2 de Apocalipse, os nicolaítas eram igreja? Então muitos hoje que se intitulam igreja não são igreja. Por quê? Porque estão pregando um outro evangelho, estão pregando uma outra doutrina, perverteram a fé, perverter os ensinos dos apóstolos. Nós não podemos dar a mão a essas pessoas. Aqui no Brasil há muitas iniciativas em nome da unidade da igreja, do politicamente correto, daquele moralismo, ou seja, a igreja precisa estar unida. Então tem as marchas para Jesus, tem as campanhas, o jejum nacional e tem toda uma mobilização para unir as igrejas. Mas, irmãos, nós precisamos ficar atentos se nós não estamos dando as mãos para falsos profetas, se nós não estamos subindo no carro de som com aquele que prega um outro evangelho, uma outra doutrina, assim como eram os nicolaítas. E também há muito falso moralismo, que não se deve falar nome de igreja, nome de pastores hereges. A Bíblia não é assim, a Bíblia cita claramente aqui no versículo 6, é um exemplo disso. A Bíblia cita claramente as doutrinas hereges, os hereges, as pessoas. A Bíblia cita nome, Alexandre Latueiro, Emineu, Fileto e muitos outros. A Bíblia fala dos nicolaítas, da doutrina de Balaão, e a Bíblia fala dos arianos, dos gnósticos. Então, assim como os apóstolos e Jesus defendiam a sã doutrina, nós também precisamos defender. O verso 6 é bastante interessante e diz assim: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Ah, irmãos, isso aqui tem muito ensino para nós,
Veja que Jesus ele diz claramente que ele odeia as obras dos nicolaítas. Nós temos mania de ver Jesus só como um Deus de amor, mas Jesus não é só um Deus de amor. Jesus, além de ser um Deus de amor, é um Deus que odeia também. Mas ele não odeia pessoas, ele odeia o pecado, ele odeia o que as pessoas desviadas da verdade fazem. E assim como Jesus odeia o pecado, odeia a falsa doutrina, nós também devemos odiar. Jesus elogiou essa igreja de Éfeso porque eles eram alinhados com a verdade, eles eram alinhados com a sã doutrina e assim como Jesus, eles odiavam o pecado e o falso ensino. Agora vamos à crítica que Jesus fez à igreja de Éfeso. Só há uma crítica. Essa igreja foi criticada por Jesus, foi repreendida por Jesus, porque era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. No verso 4 nós vemos isso. Era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Deus não se agrada de quem perde o primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor tem como característica paixão, pureza, verdade, entusiasmo. Muitas vezes no primeiro amor nós experimentamos um entusiasmo maravilhoso que agrada a Deus, um entusiasmo por Jesus, um entusiasmo pelo reino de Deus e a sua obra. No primeiro amor nós temos entusiasmo, mas não temos muito conhecimento. Mas de que vale ter conhecimento sem entusiasmo? É sobre isso que Jesus deixou bem claro que ele estava triste com a igreja de Éfeso. E o fato é que muitos vão perdendo esse entusiasmo do primeiro amor, a militância, a entrega, o serviço da causa do reino. Muitas vezes é desgastante e tudo isso vai roubando esse entusiasmo. O entusiasmo vai sendo substituído e dando lugar à rotina, a interesses pessoais, a desamor pelo próximo por causa de rixas, vai dando lugar ao formalismo, ao legalismo, vai dando lugar ao partidarismo, divisões entre pessoas que deveriam ter o mesmo propósito e vai dando lugar à carnalidade. Isso tudo são características de quem perdeu o primeiro amor e perdeu essa paixão por Jesus, pelo reino e pela causa de Cristo. Quando Jesus denunciou que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, em outras palavras, ele estava dizendo: de que vale uma igreja doutrinariamente correta se não for extremamente apaixonado por Cristo e amorosa com o próximo? Irmãos, aqui nesses 3 elogios e nessa repreensão de Cristo nós temos muito que aprender. E o conselho de Jesus para quem percebeu em si essas questões, esse pecado, não só o pecado de fazer o que é errado, mas deixar de fazer o que é certo, Jesus tem um conselho no verso 5, é muito importante aqui: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. São 3 coisas, são 3 verbos: lembra-te, arrepende-te e volta. É isso que Deus tem na prática para mim e para você. Lembra-te, arrepende-te e volta. E como em todas as cartas, Jesus termina com a recompensa. Jesus termina com uma promessa linda e maravilhosa. Aqui a recompensa era a árvore da vida. No verso 7 fica bem claro: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sim, meus irmãos, era a mesma árvore da vida do Éden, aquela árvore que estava ao lado, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós temos a certeza de quem se alimentar da árvore da vida receberá a vida eterna. Essa é a grande promessa. Vamos falar um pouquinho da cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna era situada a 40 quilômetros ao norte de Éfeso. E a igreja local ela lutava basicamente contra 2 forças hostis. Primeiro, os judeus. Havia uma população judaica que se opunha fortemente ao cristianismo. E depois, contra os não-judeus favoráveis ao Império Romano, leais a Roma, que exigiam um culto ao imperador. Essa igreja de Esmirna era muito sofredora. Eles sofriam muita perseguição porque estavam meio que na luta do rochedo com o mar. Por um lado, os judeus rigorosos, que não aceitavam o cristianismo, e por outro, os leais a Roma, que exigiam culto ao imperador. A história conta que essa igreja tinha um pastor chamado Policarpo. O pastor dessa igreja foi morto com 86 anos, queimado vivo em execução pública, porque ele se recusou a adorar o imperador romano.
Isso aconteceu 50 anos depois do apóstolo João morrer. Embora o versículo 10 fale de apenas 10 dias de prova e de tribulação, essa tribulação demorou muito mais tempo. Vejam bem, 50 anos passaram depois que João escreveu isso e ainda existiam mártires nessa igreja. Essa história você pode acompanhar num livro bastante conhecido chamado O Martírio de Policarpo. Bem, essa igreja era uma igreja exemplar. Ela recebeu um elogio e nenhuma crítica. Então precisamos ficar atentos a essa igreja. Qual elogio que essa igreja recebeu? Jesus disse que essa igreja era rica. Veja no verso 9, Jesus dizendo: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Irmãos, à primeira vista, esse elogio de Jesus parece estranho, não é verdade? Parece estranho porque Jesus chama de rica uma igreja que ele mesmo diz que é pobre. Jesus chama de rica uma igreja cheia de problemas, meus irmãos. Jesus chama de rica uma igreja onde os cristãos eram ameaçados de prisão e de morte. E para completar, depois desse elogio de Jesus, dessa igreja que era pobre e rica ao mesmo tempo, Jesus ainda diz: tens que sofrer, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, tereis tribulação de 10 dias. Diante desse cenário de ameaça e perigo, nós temos duas perguntas a fazer, extremamente urgentes e importantes. A primeira pergunta é: por que Jesus chama de rico alguém que é pobre e sofre perseguição? Segunda pergunta: por que Jesus permite que tudo isso aconteça em uma igreja que é digna somente de elogios? Irmãos, com os olhos carnais, materiais, terrenos, nós jamais conseguiremos responder essas duas perguntas. Jamais. Nós precisamos colocar os óculos espirituais, os óculos da fé e entender por que Jesus chamou a igreja de Esmirna de rica e ao mesmo tempo permitiu que elas sofressem tanto. Jesus estava falando certamente de uma riqueza diferente, uma riqueza espiritual, uma riqueza que nós não conhecemos aqui na terra. A riqueza da igreja de Esmirna era uma riqueza espiritual, era uma riqueza invisível. A riqueza da igreja de Esmirna não era vulnerável à morte, era uma riqueza incorruptível e eterna, era uma riqueza depositada nas regiões celestiais relacionadas ao céu. Aleluia! No Evangelho de Lucas, Jesus chamou essa riqueza de riqueza para com Deus. Vou repetir: riqueza para com Deus. Não é uma riqueza material, é uma riqueza espiritual. Acompanhe comigo, Lucas, no capítulo 12, no verso 15 a 21. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esses são os tesouros de quem é rico para com Deus, tesouros celestiais. Eu gostaria de falar um pouquinho daquilo que está escrito no versículo 10. Acompanhe comigo. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre essa relação do sofrimento e da investida do diabo. Jesus, ele poderia acabar com o sofrimento e com a farra do diabo a qualquer momento. Jesus pode fazer isso, não só pôde naquela época, como pode fazer até hoje. Mas não foi isso que Jesus fez. Ao contrário do que nós esperávamos,
tudo que estava acontecendo aqui era com a permissão de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que nós soframos para mostrar onde está o nosso coração, se o nosso coração está no céu ou se o nosso coração está na terra. E se o nosso coração está na terra, a gente tende a se desesperar. Se o nosso coração está na terra, a única coisa que nós temos são alguns anos de vida e depois a morte. Mas se o nosso coração está no céu, nós temos a vida eterna. Nós podemos passar qualquer sofrimento aqui, mas nós temos a vida eterna e temos a recompensa de viver eternamente ao lado de Deus. Veja bem, irmãos, nem sempre Deus livra, nem sempre Deus cura, nem sempre Deus prospera. Eu não sei por que algumas igrejas, alguns líderes têm tanta dificuldade de entender isso, se isso é uma coisa bem clara nas Sagradas Escrituras. Ou não leem a Bíblia, ou não querem enxergar uma verdade que a Bíblia comunica de forma clara. Muitas vezes nós vamos passar sofrimentos, muitas vezes nós vamos passar por doenças sem sermos curados, muitas vezes nós vamos passar por angústias sem sermos livrados, muitas vezes vamos passar por privações sem de fato prosperarmos materialmente. Mas o que nós devemos fazer diante dessas circunstâncias? Devemos parar de orar? Simplesmente parar de orar? Não, devemos orar, devemos clamar, devemos ter fé, mas nós devemos entender que Deus não nos dá garantias de vitória na terra. Eu vou repetir, Deus não nos dá garantias de vitória na terra. Deus não nos dá garantia de deixar de enfrentar o diabo. Muitas vezes nós somos levados a esse enfrentamento. Jesus foi levado a esse enfrentamento no deserto. Deus não nos dá garantia de nós não morrermos e não sofrermos. A morte nos alcançará. Pode ser de uma forma tranquila, suave, natural, mas pode ser através do sofrimento. E isso faz parte da vida de todo cristão que está em peregrinação aqui nessa terra. O que Deus nos garante, irmãos? A garantia de Deus é a coroa da vida. Aqui o verso 10 fala claramente. A igreja de Esmirna tinha uma tradição de jogos olímpicos, de jogos atléticos, por isso Jesus usou essa expressão coroa da vida. O atleta que ganhava no atletismo, ele era coroado, então Jesus quis mostrar isso. Aquele que chegar até o fim for fiel vai ser coroado com a coroa da vida eterna. E a outra garantia está aqui no verso 11, leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Jesus nos garante isso. Isso é garantido. Isso você pode anotar. Jesus diz que quem for fiel não vai aprovar a segunda morte. O que seria a segunda morte? A matemática de Deus. A gente costuma didaticamente explicar. Quem nasce uma vez, morre duas. Se você nascer somente uma vez da sua mãe, você vai morrer duas, de morte física e de morte espiritual. Vai provar essa segunda morte. Essa segunda morte é o lago de fogo de enxofre, é o inferno. Agora, quem nasce duas, morre somente uma. Se você nascer da mãe, se você nascer do ventre, mas também nascer do Espírito Santo, o novo nascimento, se você for regenerado, você só vai morrer uma vez. É a morte física e você, conforme promessa do versículo 11, não vai experimentar a segunda morte. Eu tenho que fazer uma pequena ressalva, é importante fazer essa ressalva, que nem todo sofrimento e nem toda investida maligna é provação, é prova de Deus. Muitas vezes nós sofremos como consequência das nossas escolhas erradas. Nós escolhemos errado, decidimos errado e por isso sofremos. A maioria das vezes é isso. E muitas vezes nós somos alvejados pelo diabo, não porque Deus permitiu ou que Deus mandou uma provação. Nós somos alvejados porque nós abrimos brecha. Toda vez que pecamos deliberadamente, nós abrimos brecha para o diabo atuar em nossas vidas. E para terminar, nós precisamos dizer que Jesus destacou a morte como um divisor de águas. Em primeiro lugar, no verso 8, ele mostra a sua vitória sobre a morte. Ele disse, esteve morto e que tornou a viver. Em segundo lugar, ele mostra o prêmio de quem é fiel até a morte e oferece a coroa da vida, no versículo 10. E em terceiro lugar, ele mostra a realidade de um sofrimento muito maior, que é o dano da segunda morte, no verso 11, que você também pode ler sobre a segunda morte em Apocalipse 20:14 e Apocalipse 21:8.
Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos. Deus abençoe a sua vida.